Preparados então? Vamos aqui. Hoje a gente vai estudar as aplicações das leis de Newton. Essas aplicações, a gente vai ver com calma algumas delas. E aí, a gente tem a seguinte. Aplicações leis de Newton. Primeira aplicação que a gente vai ver é a aplicação chamada de sistema de blocos. Vou enumerar com a letra A. É chamada de sistema de blocos, né? Iremos precisar dos conceitos das três leis de Newton. Lembrando novamente, primeira lei de Newton é lei da inércia: o corpo está em repouso, ele tende a ficar em repouso. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, tende a ficar em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força seja aplicada sobre ele. Segunda lei de Newton: se a gente aplica uma força num corpo, esse corpo gera uma aceleração. Então esse corpo está em movimento, certo? O movimento, ele está alterando o estado de movimento dele. Terceira lei de Newton: princípio da ação e reação. Se um corpo A aplica uma força em B, B aplica uma força de mesma direção, mesma intensidade, sentido oposto em A. Então vamos lá. O primeiro exemplo é exemplo de sistema de blocos. Ele é bem tranquilo. E aqui eu vou fazer uma coisa bacana, que são os diagramas de forças. Tem inicialmente meu bloco A, tem meu bloco B. E ainda, nesse bloco A, tem uma força horizontal sendo aplicada nele, de intensidade F. Vamos analisar as forças que estão atuando nos blocos. Quais forças estão atuando no bloco A? Inicialmente a gente tem a força F que atua no bloco A. Temos a força peso de A. Temos a força normal de A. Porque A está sobre uma superfície, então temos a força normal agindo sobre ele. E ainda temos a força que B aplica em A. Então temos mais uma forçazinha aqui, que é a força que B aplica em A. Beleza. Quais forças são que a gente tem agora no nosso bloco B? Temos a força peso de B e temos a força normal de B. E ainda temos a força agora que A aplica em B. Então temos o famoso FAB, a força que A aplica em B. Gabriel, está muito confuso isso, sim. Por isso que eu agora vou fazer o diagrama de forças. Diagrama de forças. Né? Calma aí. Vamos lá. Diagrama de forças. Para o bloco A. Bloco A. Quais as forças estão atuando no bloco A? O que eu vou fazer? Eu sempre vou desenhar um plano cartesiano. Então, calma aí, só para não ficar muito torto. Num plano cartesiano, eu sei que esse é o eixo Y e esse é o eixo X. O que eu vou fazer? Desenhar as forças que estão atuando ali agora. No bloco A, a gente tem essa força F para cá. No bloco A gente tem a força peso para cá. No bloco A gente tem a força normal para cá. E no bloco A gente tem a força que a B aplica em A para cá. Então tá aí. Consegui descrever um diagraminha de forças para o bloco A. Que bonitinho. Agora vamos para o bloco B. Vamos para o bloco B. Ver se o quadro vai ter espaço aqui que eu quero fazer. Então, novamente, vou desenhar o meu eixo, meu plano cartesiano. Y e X.
E aí, quais forças estão atuando no bloco B? Eu tenho a força que A aplica em B nesse sentido, nessa direção. E tenho a força que é a força peso de B. E tem também a força normal em B, que tem essa direção e esse sentido. Então, está aqui representado o diagrama de forças dos meus dois corpos nesse sistema que a gente está chamando de sistema de blocos. Tranquilo? Agora, vamos fazer o quê? Vamos calcular a aceleração desses blocos. Né? É a aceleração do sistema, porque a força está sendo aplicada em A e A está empurrando B também, então eles estão andando com uma determinada aceleração. Tranquilo? Então vamos lá. Olha aqui. O que eu sempre faço? O que eu sempre faço aqui? Vou tentar puxar uma coisinha aqui assim. Depois eu vou apagar isso aqui, tá? Mas, no meu bloco A, vamos lá no bloco A. Novamente, no meu bloco A, se a gente pensar no eixo X, no eixo Y, quer dizer, há movimento? Não. Se não há movimento no eixo Y, e eu gosto sempre de representar o eixo Y, então a gente está analisando o bloco A, e aí então no eixo Y não há movimento. Se não há movimento, o que quer dizer? Que a força resultante nele é igual a zero. E se a força resultante é igual a zero, né? Conclusão que a gente chega, primeiro que a força resultante é igual a zero, é porque não tem a aceleração. A aceleração é igual a zero. Então, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que a normal menos o peso tem que dar igual a zero, porque é a força resultante atuando sobre ali. Normal de A menos o peso de A é igual a zero. Conclusão, normal de A é igual ao peso de A. Opa, peso de A. Chegamos a essa conclusão. Agora, no eixo X. No eixo X há movimento. Esse bloco ele está se movendo para lá. Então, esse bloco, no eixo X, no bloco A, temos a aceleração. Então, a aceleração é diferente de zero. Consequência disso, que a força resultante também é diferente de zero. Ou seja, a força resultante vai ser igual a massa do bloco A, porque eu estou analisando o bloco A, vezes a aceleração. Olha que bonitinho. Qual é a força resultante atuando no bloco de A? Se ele está em movimento para lá, para a direita aqui, quer dizer que essa força está sendo maior que essa aqui. Então, com isso, a nossa força resultante vai ser F menos FBA é igual a massa de A vezes a aceleração. Chegamos, então, em uma equação de movimento para o bloco A. Agora, vamos para o bloco B. Bloco B, eu vou fazer a mesma analogia. Eixo Y. A força resultante atuando no eixo Y? Não, porque esse cara não está em movimento no eixo Y. Então, a nossa aceleração está valendo zero. Consequência disso, que a força resultante vai ser igual a zero. Análogo acima, eu vou concluir que a normal de B é igual ao peso de B. A conclusão que chegamos é essa. Agora, no eixo X, tem movimento no eixo X? Sim, tem movimento no eixo X. Se tem movimento no eixo X, a nossa aceleração ela é diferente de zero. Consequentemente, a nossa força resultante também é diferente de zero. Então, a gente conclui que a força resultante vai ser igual à massa de B, porque eu estou analisando o bloco B, vezes a aceleração do sistema. Qual é a única força resultante no eixo X que está atuando no bloco B? É FAB. Então, a gente vai fazer o quê? Que FAB é igual a massa de B vezes a aceleração. Dá uma respirada. Agora, vou apagar isso aqui, tá? Só por causa de espaço. E
Seguinte, temos duas equações. Eu quero saber a aceleração do sistema, que é essa aceleração aqui. Só que, devido à terceira lei de Newton, o que podemos concluir? Podemos concluir que FBA tem que ter o mesmo valor que FAB. Por quê? É a força que A aplica em B e a B que B aplica em A. Então, FAB tem que ter o mesmo valor que FAB, ou seja, em módulo eles têm que ter o mesmo valor. Então, esse carinha aqui é igual a esse carinha. O que eu vou fazer? Eu vou substituir então isso aqui dentro. E aí então a gente vai chegar na seguinte relação. Vamos ter que F menos FBA é igual a FAB, então vai ficar menos MBA é igual a MAA. Vou jogar para o lado, né, trabalhar com isso aqui, vou ficar com AMA mais AMB é igual a F. O que eu estou concluindo então? Que posso colocar em evidência a aceleração aqui. Então eu vou concluir que a aceleração num sistema de blocos desse aí, ela vai poder então ser calculada da seguinte forma. A aceleração vai ser calculada pela força dividido pela soma das massas. Então, essa é a aceleração no sistema de blocos, tá? Olha que coisa maravilhosa. A física é muito linda. Olha isso aqui, né? Dá até vontade de chorar, até arrepia. Até arrepia, coisa. Muito lindo isso, né? Então, a aceleração do sistema, assim, a gente pode calcular dessa forma, sem problema algum. Essa é a aceleração do sistema. Ah, Gabriel, mas eu quero saber qual é a força de contato, a força que A está fazendo em B ou que B está fazendo em A. Ah, descobriu a aceleração? Substitui aqui, ou substituir aqui, que você vai então poder calcular essa força. Tranquilo? Tá aí o nosso primeiro exemplo. Tá? Dá uma respirada, vai com calma. Qualquer coisa, volta o vídeo e vai pegando passo a passo. Eu estou fazendo aqui, literalmente, mastigado para você. Tá? Eu mastiguei isso aqui e estou te entregando. Tá? Para sair da forma mais simples possível. Porque começar a ter interpretação física dos sistemas vai te ajudar demais. Saber analisar cada sistema individualmente. Tá? Vou para a segunda aplicação, que é as famosas polias ou roldanas, né? Essas são tranquilas, né? Então, vou apagar aqui. Vou apagar aqui em cima. A gente tem mais fácil. Então, nosso sistema que eu chamei de letra A, agora eu vou chamar de letra B, as polias ou roldanas, né? O que é esse trem, Gabriel? Roldanas. Esse trem aqui simplesmente é um sistema que a gente vai criar para fazer forças de lugares diferentes e essa força é atuada lá em um outro lugar. O que eu estou querendo dizer? A gente vai ter dois tipos de polias ou roldanas. A gente vai ter um primeiro tipo que é chamado de fixa. E aí ela tem essa carinha aqui, ó. Ela tem um negocinho assim. E aí é isso que eu estou querendo dizer. É que vamos supor dois bloquinhos. Esse bloco pode exercer uma força nesse, simplesmente por essa roldana, onde um cabo vai passar, um fio extensível, que vai exercer força elástica. Então esse cara ele pode se locomover aqui, certo? Isso aqui é a famosa máquina de Atwood, né? E aqui eu vou considerar que a massa de A ela está sendo maior que a massa de B. E aqui, nesse sistema, está tendo a aceleração da gravidade para baixo, né? Sempre para baixo. Então, qual que é a ideia desse sistema? A ideia desse sistema é que o bloco A desça, porque ele tem uma massa maior. Então, esse bloco A vai descer. Então, vamos fazer uma coisa igual a gente fez no início.
Vamos analisar quais as forças estão atuando nos blocos. A gente tem, inicialmente, a força peso, que é todo corpo tem força peso. E tem também, eu tenho uma corda puxando esse cara, então eu tenho a força de tração. No bloco A eu tenho a força peso de A e vou ter também a força de tração, que a corda está puxando ele. A gente não tem forças na horizontal, né? Só temos forças na vertical. Então, o que eu vou fazer? O que eu ensinei, diagrama de forças. Vou desenhar meu diagraminha de forças aqui. Vou lá, bonitinho, fazer para o meu corpo A, meu corpo B. Vou desenhar o meu eixo Y e X. E aí, vou descrever as forças. Eu não tenho força no eixo X, só no eixo Y. E eu tenho aqui, no corpo A, uma força aplicada para cima, que é a força de tração, e tem uma força para baixo, que é a força peso de A. É isso. Agora no meu corpo B, quais são as forças que estão atuando nele? Ah, vou fazer também um diagraminho de forças aqui, bem rapidinho. Y, X. Gabriel, preciso ficar desenhando um diagrama de forças. Olha, indicação minha. Ah, sujei a camisa. Indicação minha. Sugestão, desenhe sempre. Eu, particularmente, desenho até hoje. Por quê? Sim, até hoje, né? Eu desenho ainda, né? Essas coisas. Por quê? Para eu poder ter uma interpretação física do sistema. Para ter interpretação física do sistema, a gente precisa ter uma interpretação física. E esse cara ajuda a fazer essa interpretação. Então, no bloco B, tem a tração e tenho a força peso de B. Ah, Gabriel, muito fácil, tranquilo isso aqui, né? Agora, o que eu vou fazer? Vou escrever as equações de movimento para esses dois blocos aí. O que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui de novo. Dividindo esse trem aqui, ficou retinho, né? Vai dividindo esse trem aqui. A gente tem o seguinte. Vamos analisar lá no bloco A. Vou fazer idêntico ao que eu estava fazendo. No bloco A, a gente só vai analisar as forças em qual direção? Direção do eixo Y, né? Então, lá no eixo, lembra que o eixo X? Lá no eixo Y, a gente vai ter o quê? A gente tem movimento. Por quê? Como a massa de A é maior que a de B, o A vai descer e o de B vai subir. Então, a gente tem uma aceleração diferente de zero. Consequentemente, a gente tem uma força resultante diferente de zero. Consequência disso, que a nossa força resultante vai ser igual à massa de A, que eu estou analisando no meu bloco A, vezes a aceleração do sistema. Qual é a força resultante agora? Olha, o A está descendo, quer dizer que essa força peso tem que ser maior que essa força de tração, porque ele está descendo. Então essa força resultante vai ser, como a força peso é maior, vai ficar PA menos tração é igual a MA vezes a aceleração, certo? Peso, como calcula peso? Eu falei na última aula, né? Como que é peso? Peso é calculado por mg, né? Então vai ser o seguinte, MAG menos a tração é igual a MA vezes A. Novamente eu estou querendo calcular a aceleração do sistema. Então, cheguei nessa primeira equação ali, primeira relação. Vamos analisar bloco B. No eixo X não tem força, então vou analisar só o eixo Y. Eixo Y tem movimento? Tem. Aceleração o quê? Diferente de zero. Consequência disso, força resultante também é diferente de zero. Certo? Consequência, força resultante vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. Qual é a força resultante agora? A força resultante ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque esse cara está subindo. Então essa força de cima está sendo maior que a força de baixo. Então agora eu tenho que tração menos força peso de B é igual a MB vezes aceleração. Então a gente pode concluir que tração menos MBG é igual a MA vezes A. Chegamos então em outra relação.
que eu vou fazer? Simples. Essa força de tração é a mesma que essa aqui. Ué, por que tem que ser a mesma? Porque é a mesma corda que está fazendo essa força. Então ela tem que ser a mesma força. Aí são elas. Se eu isolar essa força de tração aqui, vai dar... Opa, estava errado aqui, né? Estou analisando o bloco B, então aqui é MB. Vai dar MB A mais MBG, né? O que eu vou fazer agora? Vou substituir o asterisco aqui. Então, olha que bonitinho que vai ficar. Lembra que tem um sinal de menos. Vai ficar MAG menos MBA menos MBG é igual a MA vezes A. E aí, agora é o seguinte. Joga quem tem A para um lado, joga quem tem G para o outro lado, coloque em evidência e isolo lá, tá? Aí eu vou deixar esse trabalho para você aí, que tá vendo? Mas, na hora que você fizer isso, a gente vai chegar aqui, a aceleração vai ser igual a G, que dividir, rapidinho, vai ser MA menos MB dividido por MA mais MB. Então, a aceleração num sistema de roldanas fixas, onde a gente tem esse sistema de máquina de átomos, onde a gente tem dois blocos, dois sistemas se movimentando devido à diferença de massa, a aceleração do sistema vai ser calculada dessa forma. Gabriel, tem que decorar isso? Não, tem que decorar isso não, tá? Eu estou fazendo isso aqui, por quê? Para você começar a ter uma noção de interpretação física, ter uma noção de se perguntar as coisas, tá? Ficar sabendo, entender mais ou menos o que tem que ser feito. Como que eu vou fazer isso? Faça a interpretação física do sistema, né? Que é a coisa mais lógica a ser desenvolvida. Tranquilo? Então tá aí, se quiser ainda tirar um printzinho, ó, tá aí bonitinho. Agora, se a roldana é fixa, primeiro caso, a gente tem um segundo caso, no qual a roldana, a gente vai considerar ela sendo móvel. E eu vou fazer, basicamente, na roldana móvel, eu vou falar duas coisas. O que é mais comum é o seguinte, é a gente utilizar uma roldana móvel e fazer com que o sistema fique em equilíbrio, tá? A gente quer que o sistema, a gente a gente geralmente faz com que o sistema ele fique em equilíbrio. Gabriel, o que você está querendo dizer com isso? Se o sistema está em equilíbrio, ele pode fazer duas coisas. Ou ele vai ficar com velocidade constante, ou ele fica parado. Então, o que eu estou fazendo aqui é analisando em equilíbrio. Por que você está fazendo isso? Porque é mais fácil explicar pelo equilíbrio depois colocar o negócio movendo do que fazer o contrário. Fazer ao contrário. Equilíbrio. Equilíbrio, então, esse cara não está parado, né? Ou ele está em movimento. Mas o que importa para a gente é que o equilíbrio... Beleza. E aqui eu tenho necessariamente uma força puxando essa corda. Então a roldana móvel está aqui no meio, né? E a gente vai chegar numa conclusão do porquê de fazer esse sistema, né? A gente viu que já uma roldana, a gente pode exercer uma força de um lado para erguer uma coisa do outro lado, né? Mas a gente vai ver para que serve a roldana móvel. Isso aqui é muito utilizado em construção, tá? Os caras utilizam muito isso aqui. Em academias também tem muitas coisas de roldanas, tá? Roldanas móveis também. E aí aqui normal, né? Agora, vamos analisar o que está acontecendo com o sistema. Tem um bloco A, ele tem uma massa qualquer, e estou aplicando uma força nessa corda. Então essa corda vai aplicar uma força no cara aqui, que é a atração. E aí, na hora de chegar nessa polia, essa corda vai exercer uma força de tração nessa polia aqui, porém, ela também vai exercer uma força de tração do lado de cá.
Olha que bacana. Então a corda agora ela vai exercer uma força nessa roldana, nessa polia, dos dois lados. E aí, olha que interessante. Vou considerar que esse bloco está agarrado aqui na polia para ficar mais fácil, tá? O entendimento. Então ele está agarrado aqui. Qual outra força que estaria atuando aqui no sistema? É a força peso de ar. Então, olha que interessante. Se isso está em equilíbrio, a primeira coisa que a gente consegue tirar é o seguinte, que a força ela está sendo igual, nem é porque está em equilíbrio, porque isso aqui, o valor em módulo tem que ser igual porque é lei de Newton, a terceira lei de Newton, ação e reação. Se eu puxar a corda para cá, a corda vai me puxar ali para cima, então ela vai ter, essa força que eu estou exercendo vai ser igual à força que a corda está exercendo sobre mim. Agora, nesse sistema aqui eu posso fazer um diagraminha de forças. Lá no bloco A. Só que no bloco A, eu tenho meu eixo Y e meu eixo X. Aqui eu tenho uma coisinha específica que é o seguinte. Eu tenho dois vetor tração para cima, então eu tenho 2T. E tenho aqui o meu vetor peso de ar. Então olha que interessante. Eu já estou afirmando que isso tudo está em equilíbrio. Então, no meu eixo Y ali, não tem uma aceleração no sistema. Então a força resultante está sendo igual a zero, porque eu já estou afirmando que está em equilíbrio. Então, o que vai acontecer? Se isso está em equilíbrio, quer dizer que necessariamente o 2T tem que ser igual ao peso de ar. Ou seja, a tração ela tem que ser igual ao peso de ar dividido por 2. Olha que legal agora que a gente chega a uma conclusão muito bacana. Se a tração é igual à força que eu aplico, então para eu poder erguer esse bloco, a força que eu tenho que aplicar é a metade do peso desse bloco. Olha que legal. Então se eu utilizar um sistema de roldanas móveis e tiver um bloquinho aqui, uma roldana móvel e um bloquinho, eu tenho que exercer a força para erguer ele metade do peso dele. E isso já facilita demais. Porque se eu não tivesse a roldana móvel, tivesse só o peso aqui, né, tivesse em equilíbrio, peso não, bloco, em equilíbrio, a força que eu teria que exercer teria que ser igual à força peso. Né? Então se um bloco de 100 newtons, eu teria que exercer 100 newtons. Agora, no sistema de roldanas móveis, eu tenho que exercer só 50 newtons. E aí que começa a ficar legal, por quê? Se eu pegar e fizer uma associação de polias móveis agora. Então tá aqui, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Então a gente chegou nisso aqui, né? Então beleza. Isso aqui vai continuar. Isso aqui pode apagar, porque eu vou precisar do espaço aqui. Isso. E aqui agora eu vou chamar esse aqui de T1, T1, T1. Vou aumentar um pouquinho aqui. Vou colocar a rente aqui agora no meu bloco. Então agora, olha que legal, eu coloquei mais uma polia móvel no sistema. O que eu estou tendo aqui? Tem essas forças de tração, porque essa corda está exercendo uma força aqui. E agora tem a força peso de ar aqui. Porém, agora eu tenho uma nova força de tração atuando aqui. Vou chamar de T2, porque eu tenho outra corda. Certo? E aí, se o sistema está em equilíbrio, força que eu estou aplicando está sendo igual a T1. Se agora isso está em equilíbrio, quer dizer o que aqui pra gente? Que eu tenho 2T2 para cima e 1PA para baixo. Então eu tenho que 2T2 é igual a PA. Então T2 é a metade de PA. Primeira coisa.
Só que a gente consegue analisar aqui também e ver que 2T1 é igual a T2. Então a gente tira uma primeira conclusão daqui. Segunda conclusão, que 2T1 é igual a T2. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir aqui. Então vai ficar para a gente que 2T1 é igual a... Substituir não, T2 vale PA sobre 2. Então 2T1 vai valer PA sobre 2. Ou seja, T1 é igual a PA sobre 4. Olha, T1 PA sobre 4. Só que T1 é igual à força que eu estou aplicando. Olha que maravilha. Então a força que eu estou aplicando está sendo PA dividido por 4. Vai, Gabriel. Você está fazendo mágica aí. Você está sendo um cara bizarro. Por quê? Se eu colocar mais uma rodana móvel associada a esse sistema, a força que eu tenho que fazer é 1/4 da força peso do bloco. Então, cada rodana que você vai colocar, ela vai te ajudar cada vez mais o quê? A facilitar o movimento, facilitar que você puxe. Lembrando que isso está em equilíbrio. Então, ela vai facilitar isso. Coisa maravilhosa isso. E aí, a partir disso, a gente chega numa regra geral. A regra geral é o seguinte. Generalizando, a força que a gente vai exercer no sistema de polias móveis vai ser sempre o peso do bloco dividido por 2 elevado a n. O que é isso, Gabriel? O n é o número de rodanas que a gente tem. Esse nzinho é o número de rodanas que a gente tem. Olha, se eu tinha uma rodana, era PA sobre 2, não era? Então ficaria peso 2 elevado a 1, 2. Se eu tenho duas rodanas móveis, PA sobre 4. Duas rodanas, 2 elevado a 2, 4. Então, se eu tiver 3, 2 elevado a 3, 8. É a regra generalizada para as rodanas móveis. Tranquilo? De boa? E aí, só para a gente concluir isso, essa primeira parte é o seguinte. Se esse trem agora não está em equilíbrio, aí ferrou. Ferrou não. Se o sistema não está em equilíbrio, a aceleração, se o sistema não está em equilíbrio, vou escrever aqui para você. Ó. Se o sistema, mas não era essa caneta aqui. Ou era? Deve que era. Não está em equilíbrio, ou seja, ele não está em equilíbrio, quer dizer que o sistema tem aceleração. Se o sistema não está em equilíbrio, a aceleração da polia móvel é a soma das acelerações das forças na extremidade. Vou explicar direito. Dividido por 2. Gabriel, o que é isso? Vou facilitar, só para ficar mais claro o exemplo disso aqui, e vou desenhar aqui. Tá? Vou voltar no que a gente estava fazendo. E aqui eu tinha meu bloquinho aqui, né? E aí é o seguinte, tem a força-peso dele aqui. Qual é a aceleração aqui? Qual é a aceleração que A está tendo? Olha, a aceleração que A vai ter é o seguinte, é o que está escrito aqui.
essa aceleração vai ser diferente. Então, a aceleração de A vai ser a aceleração que está sendo gerada por essa força aqui, que eu vou chamar de A, tá? Não é a aceleração do sistema, não. Tá, vou fazer diferente. Aqui tem 1 e aqui tem 2. A aceleração de 2 vai ser a soma das acelerações das forças nas extremidades. Força na extremidade. Essa aqui, que está atuando na extremidade dessa tração, então tem essa força descendo aqui. Então eu tenho aceleração A1. Qual é a aceleração que está gerando dessa força aqui, nessa extremidade? Nenhuma. Então mais 0, dividido por 2. Ou seja, a aceleração da polia móvel é a metade da aceleração de 1. Tá? Então, se tem aceleração, a gente vai ter que considerar essa regrinha aqui. Tá? Não é comum aparecer isso, mas se aparecer, já fique sabendo aí. Tranquilo? De boa? Então, essa aqui é pra gente começar, não, né? A gente já viu bastante coisa. Tá? Agora fica faltando, esqueci, mas é elevador e plano inclinado. Tá? Esses são mais rápidos, eu acho. Tá? Já bem mais rápido nele aí. Tá? Mas isso eu vou deixar para a nossa próxima aula. Tranquilo? De boa?